Bom dia, despertos. Rodolfo Camilo aqui com o Devocional Despertar, o seu encontro diário com a presença e com o reino de Deus, amém? Terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026, glória a Deus. Eu quero falar com você hoje sobre livres de qualquer acusação. Hoje, se você me permite, eu quero contextualizar a mensagem com uma das histórias mais belas e intrigantes do Novo Testamento e encerrar lá no finalzinho com as 3 chaves para você guardar no seu coração. Vamos lá. Em João capítulo 7, vemos os relatos de quando Jesus foi à festa dos tabernáculos em segredo, para não causar alvoroço, mas quando a festa já estava pela metade, ele foi ao templo e começou a ensinar, já lá no verso 14, no capítulo 7. E ele ensinou várias coisas sobre o reino de Deus e sobre quem ele era. No verso 14 lemos: quando a festa já estava na metade, Jesus foi ao templo e começou a ensinar. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como é que ele pode ser letrado, se não chegou a estudar? Jesus lhes respondeu: o meu ensino não é meu, mas daquele que me enviou. E o simples fato de Jesus fazer os seus milagres e dele falar que veio da parte de Deus, como enviado de Deus, irritou os fariseus que o procuravam matar. Lá para o verso 32, do mesmo capítulo 7 de João, diz: os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, enviaram guardas para o prender. Sabe, mas no último dia de festa, Jesus se levantou no meio da festa no templo em voz alta e disse, João 7:37. No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele diz a respeito do Espírito Santo, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Sabe, ele se declarou como fonte de águas vivas, em voz alta, e isso soou como uma afronta para os mestres da lei naquele tempo. Daqui a pouco você vai entender por que ele disse isso e por que eu disse em voz alta. E aqueles guardas que foram prender Jesus voltaram para a presença daqueles que enviaram eles, os principais sacerdotes e fariseus, e eles os questionaram: por que vocês não o trouxeram? Mas os guardas responderam: jamais alguém falou como este homem. Os fariseus dizem aos guardas: vocês também foram enganados? Por acaso alguma das autoridades ou algum dos fariseus creu nele? Mas esse povo que nada sabe da lei é maldito. Guarde isso, nada sabe da lei é maldito. Sabe, e é nesse contexto que entra uma das mais belas histórias da Bíblia, a mulher pega em adultério e seus acusadores. No decorrer do capítulo 7 de João, ele se encerra e começa o capítulo 8 dizendo: Jesus, no entanto, foi para o Monte das Oliveiras de madrugada, voltou novamente para o templo e todo o povo se reuniu em volta dele. E Jesus, assentado, os ensinava. Então os escribas e fariseus trouxeram à presença dele uma mulher surpreendida em adultério e fazendo-a ficar em pé no meio de todos. Sabe o que aconteceu aqui? Jesus se retira para orar, depois volta ao templo para ensinar, e agora aqueles acusadores que não conseguiram prendê-lo armam uma arapuca para ele, trazendo até ele uma mulher que foi, pela lei, deveria ser apedrejada, pois havia sido pega em adultério. E eles tentam pegá-lo em alguma falha quanto ao cumprimento da lei. E disseram a Jesus no decorrer do versículo: Mestre, olha só, essa mulher foi surpreendida em flagrante adultério. Na lei, Moisés nos ordenou que tais mulheres sejam apedrejadas. E o Senhor, o que tem a dizer? Eles diziam isso tentando-o para terem do que o acusar. Aqui já vemos que nem todo mundo que chama Jesus de mestre de fato tem como mestre e salvador. Alguns querem mesmo usá-lo para promover o seu ministério. É forte, mas é real. Mas vamos lá, qual foi a resposta de Jesus? Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como eles insistiam na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: quem de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Eu sei que você conhece esse versículo. E aí, no verso 8, inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo esta resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher em pé diante dele. Levantando-se, Jesus perguntou a ela: mulher, onde eles estão? Ninguém condenou você? Ela respondeu: ninguém, Senhor. Então Jesus disse: também eu não a condeno, vai, não peque mais. Sabe o que Jesus fez? Ele deu àquela mulher uma intimidade. Ela veio sendo acusada, mas Jesus tirou os acusadores de perto dela e ficou a sós com ela. Isso é intimidade.
Mas existe algo secreto aqui nessa resposta silenciosa de Jesus. Lembra do que Jesus disse em voz alta enquanto ensinava no templo para que os fariseus o escutassem? Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Enquanto Jesus pregou que eles precisavam acreditar nele como Messias, que ele era a fonte de águas vivas, aqueles fariseus falaram aos guardas que não conseguiram prender Jesus, que quem cresce nele era de fato maldito. João 7,48, quando falam, por acaso algum das autoridades, os fariseus creu nele, mas esse povo nada sabe da lei, é maldito. Em outras palavras, os fariseus estavam dizendo que só cria em Jesus quem não tinha uma posição na linhagem religiosa, gente sem instrução. Mas Jesus, ao refutar aquela acusação daqueles que trouxeram a mulher, ele se abaixa e começa a escrever no chão. Mas o que de fato ele escreveu no chão? Isso sempre me intrigou, e o dia que eu percebi isso saltou no meu coração. Jeremias 17,13 diz, Jeremias 17,13 diz, depois você lê: ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonam serão envergonhados. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão. O nome dos que se afastam de ti será escrito no chão, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Sim, você entendeu certo. Jesus escreveu o nome daqueles acusadores no chão, por isso eles saíram de um por um, porque certamente eles se lembraram daquilo que Jesus havia dito antes, sobre ele ser a fonte de águas vivas, e eles sim o rejeitaram. De repente o mestre estava abaixado escrevendo no chão. Sim, eles abandonaram e rejeitaram a fonte da água viva. O que eles estavam vendo era a própria Escritura se cumprindo ali, vendo Jesus escrevendo no chão os seus nomes. E inclinando-se novamente, continuou a escrever no chão. Mas eles, ouvindo essa resposta, foram saindo um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos. Que resposta? O nome deles no chão. Então, como combinamos, eu quero encerrar com você com 3 chaves. O que Jesus nos ensina? A primeira delas: saber o que está escrito não é tão importante quanto viver o que está escrito. Saber o que está escrito não é tão importante como viver o que está escrito. Se por um lado Jesus diz que quem crer nele, dele fluirão rios de água vivas, os fariseus diziam que quem não sabe de nada da lei é maldito. E eu te pergunto, em quem você decide acreditar? Nos mestres da lei ou no Messias? Deus não espera que você decore versículos, capítulos, ele quer que você viva o que está escrito. Deus não se pressiona com quem, como dizem por aí, é bom de endereço de Bíblia, quem fala uma passagem e logo cita onde está escrito. Deus se impressiona com quem vive a Bíblia, com quem é uma carta viva de Deus nessa terra. Sabe, não é errado você ir no Google e procurar um versículo que está na sua mente. Errado é saber o que está escrito e não viver. Por isso que Jesus disse, Mateus 7,24, todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Jesus quer que você pratique a palavra de Deus. Segunda chave, acreditar é melhor do que entender. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Jesus não disse quem entender o que eu faço, ele disse quem crer em mim. E eu acredito que Deus, nesse tempo, nesses dias, está nos direcionando exatamente isso, sabe? Está reforçando isso no nosso coração. Não procure entender, procure ver o agir de Deus nas circunstâncias. Fluir rio de águas vivas de dentro de você nada mais é que emanar de dentro de você tudo o que você precisa para que você tenha uma vida, e vida em abundância. Enquanto tudo do lado de fora estiver morrendo, de você irá ser gerado vida. Isso é sobre fé, esperança, alegria, recomeço, renovo, e isso transborda de você, gerando vida ao seu redor. Terceira e última chave para encerrarmos: os seus acusadores não permanecem quando você está na presença de Jesus. Os seus acusadores não permanecem quando você está na presença de Jesus. Eu quero encerrar lendo um versículo para você, Romanos 8:31. O que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sabe, se Deus é por você, quem será contra você? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nos entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, é Deus quem te justifica, meu irmão ou minha irmã. Quem te condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por você. Eu estou trazendo esse versículo diretamente direcionado para você. Quem nos separará? Quem separará você do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todos os dias. Fomos considerados como ovelha para o matadouro. Olha só, guarda isso. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores.
Em todas essas coisas, porém, você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Porque eu também estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem dos poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar você do amor de Cristo, que está em Cristo Jesus. Como isso é lindo, meu irmão. Como isso é lindo, minha irmã. Sabe por que Deus manda você procurar Ele no secreto? Sabe por que a palavra de Deus diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo pode dizer que Ele é a sua fortaleza? Guarda isso no seu coração. Porque Satanás, o seu acusador, não se atreve a pisar onde Deus reina. Então que hoje Deus reine no seu coração, na sua mente, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Obrigado, Jesus, pela tua palavra, que é viva, que é eficaz. Eu te peço, Senhor, em nome por essa pessoa que está me escutando, em nome do Senhor Jesus, guarda ela, Pai. Que ela não viva debaixo de nenhuma acusação. Que ela não viva, Papai, debaixo de nenhuma acusação. Que ela decida crer no Senhor, Deus, e que ela comece a viver tudo aquilo que ela está aprendendo nesse tempo, nesses dias, em nome de Jesus. Que o Senhor prospere as finanças, que o Senhor traga saúde, que o Senhor traga graça, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga amor, que o Senhor traga vida em abundância, e que do interior dela flua rios de águas vivas, e que por onde ela passar, os ambientes sejam transformados para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém? Se você recebe essa palavra, deixa aqui o seu amém. Se você pegou no seu coração, deixa aqui no grupo, deixa no Spotify, deixa no YouTube, alguma forma de sabermos que essa palavra entrou no seu coração, em nome de Jesus. E se você lembrou de alguém, vai lá, compartilhe, semeie essa mensagem na vida de alguém, deixe que Deus faça aquilo que precisa ser feito. E eu te espero aqui amanhã, não falte ao encontro, em nome de Jesus.